Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula no meu canal do YouTube. Essa aqui é a aula de número 107. Nós iremos falar sobre lipólise e emagrecimento, tá? Antes de mais nada, deixa eu te explicar, essa aula ela não está acontecendo de forma ao vivo, é uma gravação. A gente está liberando em formato de estreia, né? Parecido com ao vivo, só que eu não estou aqui com você agora nesse momento, mas o chat aí está funcionando como se fosse no ao vivo. E depois que essa exibição, depois que a aula for liberada, ela fica disponível por 7 dias, tá certo? É somente hoje, semana que vem, estaremos aqui ao vivo. Para quem não sabe, toda quarta-feira às 20 horas eu entro aqui no meu canal do YouTube com uma aula sobre um tema específico. E o tema da aula de hoje é sobre lipólise no processo de emagrecimento, tá? Eu sei que ao vivo é melhor, porque ao final nós esclarecemos dúvidas lá, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário que depois eu irei responder, tá? Obviamente, se eu souber responder, se eu souber a resposta, eu irei responder a sua dúvida aqui no comentário. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é a lipólise no processo de emagrecimento. Na verdade, qual é o papel, qual a importância que a lipólise, que é uma via bioquímica, qual a importância que essa via tem no processo de emagrecimento, tá certo? Avisos importantes para quem está aqui toda a quarta-feira comigo já sabe, mas essa aula que você está assistindo aqui ao vivo gratuita, ela faz parte da Escola Você Nutricionista. É um dos conteúdos semanais que nós temos lá. A Escola Você Nutricionista é a minha plataforma de aulas, cursos e a comunidade, né, para nutricionistas e estudantes de nutrição. Então toda quarta-feira a gente tem aula ao vivo e gratuita aqui. Essa aula fica disponível por 7 dias, depois ela sai daqui do meu canal do YouTube e vai para a escola. Somente se você for assinante da escola, desde o plano mensal até o plano anual, você terá acesso a essa aula. Essa aula não fornece certificado e, como eu falei, toda quarta-feira estaremos aqui às 20 horas. Se programe, tá? Se programe, organize aí a sua agenda para estar aqui comigo todas as 20 horas, porque nós discutimos temas muito importantes aqui. Para vocês terem uma ideia, ó. Lembrando os temas que nós discutimos na aula de julho, no mês de julho, a gente falou sobre estratégias nutricionais no paciente falso magro. A gente falou sobre metabolismo proteico, né? Quais os destinos dos aminoácidos após a ingestão e absorção. A gente falou sobre suplementação de creatina, quando indicar, quando é necessária a suplementação de creatina na prática clínica. Na semana passada, no dia 24, nós não tivemos aula porque nós tivemos uma imersão, para quem se matriculou na imersão. Nós tivemos aulas quarta, quinta e sexta, então foi 3 dias de bioquímica, carboidrato, proteína e lipídio, por isso que a gente não teve aula ao vivo gratuita aqui no YouTube, porque eu estava na imersão, tá certo? E hoje nós iremos falar sobre lipólise e o processo de emagrecimento. Essa semana eu vou divulgar os temas das aulas de agosto, lá no meu perfil do Instagram. Geralmente eu falo no meu perfil do Instagram e no grupo do WhatsApp. Para quem faz parte do grupo do WhatsApp dessas aulas, existe uma forma de você receber o PDF dessa aula, que é fazendo parte do grupo de WhatsApp. Lá eu também informo quais serão os temas do próximo mês, tá? E nesse caso, mês de agosto. Já defini os 4 temas, são temas bem legais. Fica de olho no meu Instagram ou no grupo de WhatsApp. Vamos lá, gente. Começando aqui o nosso conteúdo sem mais delongas. A questão é a seguinte: professor, por que eu tenho que saber qual é a relação ou a importância da lipólise no processo de emagrecimento? Tá, a lipólise é uma via bioquímica e tal, relacionada ao metabolismo dos lipídios. Quem estava na imersão viu lá o que é a lipólise. Mas por que eu tenho que entender sobre essa via para trabalhar com emagrecimento? Primeiro, se tratando de emagrecimento, a gente vai ver inúmeras estratégias, inúmeros compostos, procedimentos com o intuito de gerar lipólise e com a alegação de que vão gerar emagrecimento. Ou seja, vocês vão ver cremes lipolíticos, vocês vão ver enzimas lipolíticas na área da estética, né? Estratégias lipolíticas, compostos lipolíticos, chás lipolíticos, que de fato são substâncias, estratégias utilizadas com um processo, com o objetivo de emagrecer, mas que em tese induziriam ou gerariam lipólise. Tá, professor? Se o senhor está falando sobre isso, basicamente já deu para entender que a lipólise e emagrecimento não são a mesma coisa. Exatamente. Tá? Por quê? Garantir uma substância, garantir um ativo ou um suplemento que tenha a capacidade de gerar lipólise não significa necessariamente que esse ativo, esse emagrecimento, essa intervenção estética
vai te emagrecer. Porque existe um mundo, por assim dizer, entre gerar lipólise e gerar emagrecimento. Tá, de fato eu sei que para você emagrecer, para você reduzir a sua gordura corporal, você precisa fazer a lipólise, a gente vai entender isso. De fato, tem que acontecer lipólise para emagrecer, mas lipólise acontecendo não é garantia de emagrecimento. Por isso que nós iremos discutir aqui hoje, para que vocês desenvolvam um raciocínio clínico e crítico acerca de suplementos, estratégias, chás, medicamentos lipolíticos, tá certo? Tá, fulano tá usando não sei o que lipolítico, um ativo lipolítico, uma enzima lipolítica, um creme lipolítico, um procedimento estético lipolítico. Será que fulano vai emagrecer por isso? Não, existem outras questões que precisam ser garantidas, né, para que o emagrecimento em si ocorra. Primeiro, talvez você esteja se perguntando, se você não estava na imersão da última semana, principalmente, professor, o que é essa lipólise afinal? Lipólise, o próprio termo já diz, né? Lipo vem de gordura, lipídios, e lise na química significa quebra, né? Lipólise, ou quebra de gordura. Professor, se quebra a gordura, emagrece. Emagrecer é você perder gordura. Entenda, eu tinha 10 quilos de gordura, agora eu tenho 8. Emagreci. Professor, então se eu fizer lipólise, eu não... Não, lipólise é outra coisa. A gente vai entender o que é. Primeiro, a gordura em nosso organismo ela é armazenada no tecido adiposo em forma de triacilglicerol. Talvez você não saiba o que seja triacilglicerol, mas triacilglicerol é a forma como a gente armazena ácidos graxos. Essa imagem aqui, ó, ela mostra a estrutura do triacilglicerol. Um ácido graxo é essa estrutura de carbono aqui. Eu tenho carbonos ligados, tá vendo? E hidrogênios associados a ele. Então, um ácido graxo é uma cadeia de hidrocarbonetos, carbono e hidrogênios associados, com uma carboxila no final. Isso aqui é um ácido graxo. Pode ser um ácido graxo saturado, insaturado, ou monopoliinsaturado. Enfim, o triglicérides ele é formado por um glicerol que é ligado a esses 3 ácidos graxos. Então, eu tenho um glicerol ligado a 3 ácidos graxos, 3 moléculas de gordura do ácidos graxos. O triglicérides é uma forma de gordura, propriamente dita, mas é a forma como nós armazenamos a gordura. Quando você quer queimar gordura, você queima o ácido graxo. Então, o primeiro passo para você queimar gordura é você tirar esse ácido graxo da molécula de triacilglicerol. Isso é a lipólise. Então, a lipólise diz respeito à quebra dos triacilgliceróis, está vendo? Em ácido graxo livre e glicerol. Essa quebra, professor, o que é que faz com que esse triglicéride seja quebrado em ácidos graxos e glicerol? É a demanda energética, a demanda metabólica por substrato energético, que é mediada por hormônios. É como se fosse assim, ó, o seu corpo precisa de energia para gerar trabalho, e aí ele libera hormônios na corrente sanguínea que vão resultar na quebra de ácidos graxos. Então, esses hormônios vão se ligar a receptores nas células de gordura e vão falar assim, células, libera esse ácido graxo aí porque tem tecido precisando dele. A gente está numa condição aqui onde a gente precisa de você para gerar energia, tá certo? Após a lipólise, entenda o seguinte, ó, após a lipólise, nenhuma gordura é perdida, ela continua lá. Tá vendo? O que eu fiz de lipólise foi separar o ácido graxo do triacilglicerol. Se essa gordura vai ser queimada, aí é outra história, mas é o passo inicial. Pense da seguinte forma, um passo importante para eu ficar rico é ganhar dinheiro, correto? Tem como eu ficar rico sem ganhar dinheiro? Não tem. Mas ganhar dinheiro significa que eu fiquei rico? Vamos supor que eu ganhei R$1 milhão. Nossa, ficou milionário. Depende, se eu estiver devendo 2 milhões, eu vou pagar 1 milhão, então eu vou continuar pobre, devendo R$1 milhão, entende? Então entenda que ganhar dinheiro é necessário para que eu fique rico, mas não é garantia de ficar rico, porque existem outras questões que precisam ser garantidas para que eu me torne rico ao ganhar dinheiro. A mesma coisa é lipólise. Lipólise é um passo essencial para que o emagrecimento ocorra, mas existem outras questões posteriores à lipólise que também precisam ser garantidas para que o emagrecimento de fato ocorra. Correto? Então, o que acontece? Os ácidos graxos eles servem como fonte de energia aos mais diversos tecidos. Todos os tecidos, praticamente, tirando alguns que fazem metabolismo glicolítico, como as hemácias, por exemplo,
E o tecido cerebral, né? Ácido gráfico de cadeia longa não atravessa a barreira hematoencefálica, então a gente não tem utilização de gorduras nesse tecido de cadeia longa, mas aí é um assunto para outra história, enfim. Em resumo, muitos tecidos, a maioria dos tecidos do nosso corpo podem utilizar gordura como fonte de energia, tá certo? E sempre que há uma demanda de energia, sempre que os seus tecidos precisam de mais energia, ou sempre que você não consome essa energia da dieta, você faz com que a sua reserva endógena disponibilize substrato para esses tecidos. Ou seja, no estado de jejum ou baixa ingestão de nutrientes, essa mobilização ela é intensificada. Ponto importante aqui, uma ressalva. Você não usa gordura só no jejum ou só quando há déficit calórico. Você usa gordura o tempo inteiro. Professor, se eu uso gordura o tempo inteiro, por que eu não emagreço? Porque provavelmente você ingere mais. Então vamos supor que você pegou, é como se tivesse uma poupança. Ó. O seu tecido adiposo é como se fosse uma poupança. Você tirou R$100, mas depois você guardou R$100. Então o saldo ficou zero. Então você queimou gordura e depois você guardou gordura. Então você não teve emagrecimento, mas você teve utilização de gordura. Então o tempo inteiro o seu corpo usa a gordura como fonte de energia. Só que isso não significa que você vai emagrecer, porque ao mesmo tempo que você está utilizando, você está guardando. Correto? Então essa ideia de que você só vai usar gordura se estiver em jejum, se estiver em déficit calórico, isso não é verdade. O fato é, em jejum e em déficit calórico, você usa mais gordura. Entendeu? Não é que você só usa gordura nessas condições, mas nestes contextos você acaba usando mais gordura. Isso é verdade, a informação está verídica. Só que, então quer dizer que jejum emagrece mais. Em tese, sim, porque jejum favorece o déficit calórico. Mas vamos supor que segunda-feira você fez um jejum lá. Nesse momento que você não consumiu calorias, o seu corpo fez muita lipólise e fez muita oxidação, usou muita gordura. Só que terça-feira você não fez jejum. Aí você pegou e consumiu mais calorias e compensou a falta de calorias de segunda. Então, por mais que você tenha oxidado mais gordura na segunda-feira, na terça-feira você compensou. Então, de forma geral, chegou na quarta-feira, seu balanço, seu saldo está neutro. Entendeu? Então, jejum vai gerar emagrecimento, obviamente, se você fizer jejum e comer menos calorias ao longo do tempo. Entendeu? Por mais que no momento do jejum você esteja utilizando mais gorduras, o que vai garantir emagrecimento é outra história. Tá? Essa mobilização de gordura, gente, do tecido adiposo, que acontece nesses contextos, principalmente, na verdade nesse contexto é mais intensificada, ela é mediada por alguns hormônios. A gente tem as catecolaminas, como a adrenalina, por exemplo. A gente tem o glucagon, como hormônios que se ligam a receptores na membrana do adipócito e ativam uma cascata de enzimas que vão resultar na lipólise, na quebra do triacilglicerol em ácido gráfico e depois glicerol livre, tá certo? Esse glicerol e esses ácidos graxos que foram quebrados, eles caem na corrente sanguínea e lá eles vão sendo utilizados por diversos tecidos. Então entenda que o que faz com que a gordura seja quebrada no seu tecido adiposo são, na verdade, os hormônios lipolíticos. Eu posso citar aqui o GH, o hormônio do crescimento, é um hormônio lipolítico, adrenalina e noradrenalina. Eu tenho o glucagon, que eles são hormônios que são secretados num contexto, que são secretados principalmente no contexto de déficit energético ou de demanda energética, tá? A gente vai ter uma secreção maior desses hormônios. Consequentemente, vai ter um estímulo maior. Aí o que esses hormônios vão fazer? Vão ativar uma enzima chamada lipase hormônio sensível, tá vendo? Lipase hormônio sensível ativa, e essa lipase dentro do adipócito vai quebrar o triacilglicerol em diacilglicerol ou em ácido graxo livre e glicerol livre. Aí o que acontece? Esse ácido graxo ele sai da gordura e cai na corrente sanguínea, ele não foi queimado. Ele se liga à albumina e com a albumina ele vai para os diversos tecidos. Um desses tecidos, por exemplo, pode ser o músculo. Lá no músculo ela pode ser utilizada para geração de energia. Então entenda que a lipólise é isso daqui. Uma vez que eu peguei o triglicéridos e liberei ácidos graxos e glicerol a partir dele, eu fiz lipólise. O destino desses ácidos graxos é outra via. É uma via chamada de oxidação de gordura. Oxidação é a queima propriamente dita. Professor, mas para queimar eu preciso fazer lipólise. Em tese, né? Porque você acaba tendo gordura nos tecidos propriamente dito. Mas de fato, para você queimar, para que essa gordura seja queimada, ela precisa sair do seu adipócito. Correto? Então lipólise é um passo necessário. Só que o que acontece?
Nem toda a gordura que sofreu lipólise, tá vendo? Lipólise, triglicérides, glicerol e ácidos graxos, caiu na circulação. Nem toda a gordura ela vai ser oxidada. Algumas podem ser reesterificadas. Vamos supor que o ácido graxo saiu lá, ligou a albumina, deu uma volta pelo seu corpo, passeou lá, conheceu o fígado, falou: e aí, tudo bem, gente? E aí, fígado, vai precisar de mim? O fígado: não, já tem aqui ácido graxo suficiente, pode ficar aí. Essa gordura circula, retorna ao seu adipócito e o seu adipócito aproveita ela. Opa, e aí, não foi queimada não, fulana? Não fui, então vem pra cá que você vai virar triacilglicerol de novo. Então essa gordura ela pode ser reesterificada. Logo, isso aqui é o ponto-chave dessa aula. Garantir lipólise não significa emagrecer. Vamos supor que você tome ativos lipolíticos, faça procedimentos estéticos que ativam a lipólise, tome suplementos, cremes lipolíticos e faça muita lipólise. Vamos supor que você está lá deitado, tomou um monte de coisa e fez lipólise. Se não houver demanda energética no seu músculo, sabe o que, é que vai acontecer com essa gordura? Ela vai sofrer lipólise e vai ser reesterificada. Então, o ponto-chave, o que determina se um ácido graxo proveniente dessa lipólise vai ser queimado, oxidado ou vai voltar para o tecido adiposo e ser reesterificado, é a necessidade energética. Sabe por quê, gente? Porque o processo de queima do ácido graxo tem como objetivo de gerar ATP. Então, se não há demanda de ATP, se o corpo não precisa gerar ATP, ele não vai queimar esse ácido graxo. Não faz o menor sentido eu queimar uma molécula para gerar algo que eu já tenho. Não faz o menor sentido eu queimar uma gordura, sendo que eu não preciso obter essa energia, essa caloria proveniente dessa queima de gordura, entendeu? Então, o que determina se essa gordura proveniente da lipólise que foi ativada pelo procedimento, pelo suplemento, pelo creme que você usou, vai ser oxidado ou não, é a demanda energética. Logo, por mais lipolíticos que você, por mais que você utilize rios e mais rios de lipolíticos, você precisa gerar um estado no seu corpo de déficit calórico. Você precisa gerar um estado no seu corpo onde o seu corpo pense: eu preciso queimar essa gordura para gerar energia. Professor, como é que eu faço para gerar esse estado, esse contexto onde o meu corpo fale: olha, eu tenho que queimar gordura para gerar energia? Déficit calórico. Você precisa consumir menos do que você gasta. Professor, então quer dizer, mesmo que eu faça qualquer procedimento estético, utilize qualquer lipolítico, eu vou ter que fazer dieta para gerar déficit calórico? Vai, com certeza absoluta. Ah, então o resultado do emagrecimento não vai ser do lipolítico, vai ser do déficit calórico. Exatamente. Mas se eu usar lipolítico, eu não vou emagrecer mais? Não vai. Ah, professor, mas tem artigos que mostram lá que a lipólise aumenta, que a oxidação aumenta. De fato, você vai encontrar esses artigos. Só que quando você vê a diferença, por exemplo, um dos ativos mais lipolíticos que eu conheço é a cafeína. A cafeína é um ativo que promove lipólise, tá? Ela gera lipólise e quando você vai ver o gasto calórico a mais que ela gera, a oxidação a mais de ácidos graxos que ela gera, se você for calcular isso para um ano, ao final de um ano você vai perder 1 quilo a mais de gordura. Professor, são 365 dias consumindo a mais, será que vale a pena? Não compensa. Ou seja, a relevância clínica disso, fazendo outras condutas mais simples, você pode gerar um resultado maior. Então não é que não vai acontecer a lipólise, vai acontecer, só que a relevância clínica disso para o emagrecimento é pequena. A gente pode até ter depois uma aula sobre termogênicos para falar sobre o efeito real dos termogênicos e o impacto geral no emagrecimento, tá certo? Porque é algo a ser discutido, as alegações são diversas em relação ao emagrecimento, mas quando você vai para a literatura científica você vê a diferença, né, a relevância clinical pequena. Ah, gerou emagrecimento, o estudo mostrou lá que oxidou mais gordura. Quando você vai ver o valor absoluto, né, quanto que isso representa em quilos perdidos, você vai ver que você precisa fazer isso por 18, 24 meses para você ter um resultado significativo, né, que a gente considera significativo na prática. Tá? Então entenda, por mais lipolítico que você utilize, você precisa gerar demanda. Uma vez que essa demanda ela é gerada, uma vez que você gera um estado, promove um estado de demanda energética, de déficit calórico, essa gordura que saiu do seu tecido adiposo, ela tem que ser transportada, geralmente é via albumina, que ela é transportada a proteína albumina, chega até o seu tecido, como um músculo, por exemplo, o tecido capta, a célula muscular capta essa gordura,
E aí essa gordura ela precisa de um passo adicional que é entrar na mitocôndria. Toda gordura é queimada na mitocôndria. A mitocôndria é aquela organela responsável por gerar energia. Esse é um passo crucial também na queima de gordura porque depende de um complexo proteico chamado complexo carnitina-palmitoiltransferase. Carnitina, professor, que a gente suplementa? A carnitina é uma substância essencial para que a queima de gordura aconteça. Note, carnitina é uma substância essencial para que a queima de gordura aconteça. Suplementar carnitina é outra história. Primeiro que suplementar carnitina não aumenta de forma considerável os níveis celulares de carnitina, ou seja, suplementar carnitina não aumenta a eficiência desse complexo. Tá certo? E há muitas discussões e muitos artigos que mostram que isso de fato não acontece, que a relevância da carnitina para o emagrecimento. Porque uma coisa ela é ser necessária para a queima de gordura, outra coisa é a suplementação aumentar essa via. Aí são outra história. Carnitina é necessária, suplementação dela não. Porque você não aumenta de forma considerável essa via ao suplementar a carnitina. Mas a carnitina pega o ácido graxo pelo braço e fala, vem ácido graxo, eu vou te ajudar a entrar na mitocôndria. Pega ele pelo braço, ó, e junto com ele entra na mitocôndria. Vai para a matriz mitocondrial. Lá na matriz mitocondrial tem outro processo relevante, importante, que é o que a gente chama de beta-oxidação. A beta-oxidação consiste numa via... A beta-oxidação é a via de queima de gordura, né? Porque a gente tem transferência de elétrons nesse caso, onde a cadeia de carbono, tá vendo aqui? Eu tenho um ácido palmítico, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 carbonos. Tá? Então o ácido palmítico tem 16 carbonos. Dentro da mitocôndria vão ter enzimas que vão fazer em 4 etapas a quebra da molécula a cada 2 carbonos. Tá vendo aqui, ó? Essa linha azulzinha aqui? Isso representa as 4 reações da beta-oxidação que vão quebrar essa gordura a cada 2 carbonos. E cada 2 carbonos que saem, eles saem, na verdade, em forma de acetil-CoA. Então, uma beta-oxidação consiste em uma via bioquímica onde, dentro da mitocôndria, o ácido graxo ele é quebrado em várias moléculas de acetil-CoA. Durante essa quebra, além da produção de acetil-CoA, eu tenho a produção de NADs e FATs, porque cada quebra dessa libera elétrons. Tá vendo? Esses elétrons seguem para o NAD e o FAT. Aqui é complexo conteúdo de bioquímica. Mas entenda que gordura entrou na mitocôndria, a gordura foi quebrada na matriz mitocondrial em várias moléculas de acetil-coenzima A. Acetil-coenzima A, aquela mesma substância que entra no ciclo de Krebs, tá? Gerando mais NADs e FAT. Então, depois que essa gordura ela foi oxidada, né? Passou pela beta-oxidação, gerou acetil-CoA, ela ainda não foi totalmente perdida, tá? Porque esses acetis aqui, os 8 acetil-CoA que foram formados, eles podem voltar a ser gordura. É bem provável que a oxidação aconteça e o acetil-CoA vire gordura, porque seria um ciclo fútil, né? Ciclo fútil é, meu corpo fez beta-oxidação, gerou acetil-CoA e esse acetil-CoA gerou gordura de novo. Isso não acontece. Até porque isso acontece no fígado. A formação de gordura acontece no fígado. No tecido muscular, o que a gente vai ter é a queima desse acetil-CoA no ciclo de Krebs formando CO2. De fato, depois que o CO2 foi formado no ciclo de Krebs, depois que esses acetis, né, foram oxidados no ciclo de Krebs, eu tive CO2 formado. Aí o CO2 ele é exalado. Depois que o ciclo de Krebs aconteceu com a molécula de acetil, aí sim você disse adeus para a gordura. Por quê? Porque esses CO2, eles não têm como voltar a ser gordura de novo em seu organismo. Não acontece. Tá vendo? 16 carbonos entraram na cadeia de ácido graxo, 16 carbonos saíram em forma de CO2. Uma vez que o CO2 foi formado e a gente exala ele na respiração, aí você fez assim para a gordura. Tchau, gordura, nunca mais te verei por aqui. Tá certo? Por isso que a gente diz que a gente emagrece na respiração. Na verdade, não é que a gente perde gordura na respiração, mas o produto da queima da gordura, que é o CO2, a gente excreta na respiração. Então, o carbono que antes estava aqui, ó, na gordura, ele sai do nosso corpo em forma de CO2, tá certo? A água é formada durante o processo, lá na fosforilação oxidativa, na cadeia transportadora de elétrons, mas basicamente essa água carrega os elétrons que estavam na gordura. A gente diz que a gordura em si, a matéria da gordura, ela é expelida em forma de CO2. A água é formada no processo, mas a matéria é expelida
em forma de CO2. Já tem aula aqui no meu canal do YouTube falando sobre isso. Para onde é que a gordura sai quando nós emagrecemos. Então entenda que o resultado da oxidação, da beta-oxidação, é a formação de acetil-CoA. E qual é o destino desse acetil-CoA? Acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e forma citrato, isocitrato, formando ao final do processo. O ciclo de Krebs, na verdade, ele gera NADs e FADs. Tá vendo? NAD aqui, NAD aqui, NAD aqui, FAD aqui. Esses NADs e FADs carregam os elétrons que antes estavam na molécula. O CO2 ele é jogado fora, o carbono ele é jogado fora via CO2 e os elétrons são aproveitados aqui nos NADs e nos FADs. A energia que antes estava no ácido graxo, na gordura que você comeu do Big Mac que você consumiu, quando ela foi quebrada, agora ela está na forma de CO2 e depois do ciclo de Krebs a energia está aqui, ó, nos NADs e nos FADs. Esses NADs e FADs que serão utilizados para gerar ATP na cadeia transportadora de elétrons, tá certo? Os elétrons que estão nesses NADs e FADs que serão utilizados para geração de energia. A gente diz que gordura é muito energética porque um ácido graxo com 16 carbonos ele vai gerar 8 moléculas de acetil. Cada quebra de 2 carbonos a gente libera um NAD e um FAD. Depois esses 8 acetis vão gerar mais 3 NADs e um FADs. Ou seja, eu tenho muitos NADs e FADs formados aqui. Só para você ter uma ideia, a oxidação completa dessa molécula aqui, ó, desse ácido palmítico com 16 carbonos, me fornece aproximadamente 109 ou 106 ATPs. Uma molécula de glicose, quando é queimada completamente, fornece 32 ou 34, dependendo do livro que você esteja lendo. Ou seja, 3 vezes mais calor, 3 vezes mais ATPs, né, do que a molécula de glicose em si. A relação com caloria não é assim direta, mas reação com caloria tem relação potencial energético. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ou seja, a gordura tem muita energia armazenada dentro de sua molécula. Tá certo? A depender da quantidade de carbono, ela tem mais ou menos energia. Resumindo, você precisou da lipólise para que a lipólise acontecesse. Você precisou que a lipólise acontecesse para que esse ácido graxo fosse utilizado para geração de energia e essa energia fosse formada em outro processo, que é a queima, a oxidação. Logo, entenda que lipólise e oxidação de gordura são coisas diferentes, são vias diferentes. Você pode até falar, professor, mas para a gordura sair do seu corpo, antes a lipólise precisou acontecer. Para a gordura ser convertida em CO2, antes a lipólise precisou acontecer. Verdade. Então eu posso afirmar que a lipólise é um passo importante no emagrecimento? Pode. Mas também eu posso afirmar que garantir lipólise não garante isso daqui que a gente acabou de ver, que é a oxidação. Garantir lipólise não garante oxidação porque o produto da lipólise, que são os ácidos graxos, eles podem retornar ao tecido adiposo e serem armazenados novamente. Vocês entenderam? Lipólise é importante, mas olhar de forma isolada. Olha, fulano de tal gerou lipólise. Ó, suplemento tal aumenta a lipólise. Ele emagrece? Depende. Lipólise é um passo importante, mas tem outras coisas que são importantes para que esse emagrecimento aconteça. Porque emagrecimento em si não envolve só você retirar essa gordura. Emagrecimento envolve retirar a gordura do tecido adiposo, queimar essa gordura na mitocôndria e não produzir novas gorduras. Então não adianta você fazer muita lipólise segunda-feira, porque você fez jejum, aí a lipólise está acontecendo a rodo no seu corpo, e terça-feira você foi lá e fez dia do lixo. Eu acho o dia do lixo a maior bobagem do mundo, mas enfim, né? Vamos discutir isso. Aí você fez dia do lixo, comeu um monte de porcaria e fez muita lipogênese. Sabe o que vai acontecer ao longo de uma semana? Você não vai emagrecer. Por mais que na segunda, e na quarta e na sexta você faça muita lipólise. É o que o pessoal faz, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta dieta, lipólise acontecendo. Chega sábado e domingo a lipogênese faz a festa. Aí chega segunda-feira você fica com saldo neutro. Entendeu? Não adianta você tomar lipolítico se você não controlar a lipogênese, o quanto que vai ser armazenado, e não potencializar a oxidação, que é gerando déficit calórico. Vocês entenderam o ponto-chave dessa questão? Por isso que é importante a gente entender a relevância dessas vias e o contexto em que elas acontecem para o nosso organismo. Por isso que é importante a gente discutir a famosa bioquímica, tá? E para a gente finalizar, eu quero fazer um convite para você, para conhecer a Escola Você Nutricionista. Esse conteúdo sobre lipólise, sobre emagrecimento, sobre estratégias para emagrecimento tem em cursos da escola.
A escola tem 17 cursos, um desses cursos aborda estratégias para emagrecimento, como nutrição em academias. E outro curso sobre bioquímica da teoria à prescrição nutricional aborda a lipólise. Então, tudo que você precisa aprender em relação à nutrição está nessa escola. Essa escola tem 17 cursos, tem esses conteúdos aqui, que é a aula que a gente está discutindo, que ela vai para a escola, tem discussão de artigo científico, caso clínico como conteúdos semanais, tem comunidade para discussão de experiências, né? Discussão de casos. Tem uma área de membros, um mural de membros, na verdade, onde você pode colocar suas informações para linkar estagiários e profissionais, né? Para firmarem parceria. E tem aplicativo, né? Para iOS e para Android também, para você baixar e assistir as aulas do próprio aplicativo. Tá certo? Então é uma oportunidade incrível. Nós temos planos que partem de R$ 39,00 até planos anuais. No plano mais barato, que é o plano de R$ 39,00 por mês, enquanto a sua assinatura estiver ativa, você vai ter acesso a 4 mini cursos de cálculos nutricionais, diretrizes nutricionais nas doenças crônicas, de química básica e de técnicas para estudar de forma eficiente. Você vai ter acesso a todos esses conteúdos semanais, que são as aulas do YouTube, tem mais de 100 aulas, discussão de casos clínicos, interpretação, discussão de artigos científicos, vai ter acesso à comunidade para você mandar suas dúvidas lá e o mural de membros também. No plano mensal Pro, que custa R$ 97,00 por mês, você tem acesso a todos os 17 cursos. Lembrando que isso só desconta no valor do seu cartão de crédito R$ 97,00 por mês, tá certo? Vai ter acesso a todos os cursos, aos conteúdos semanais, à comunidade e ao mural de membros. E tem um plano anual. Você vai pagar uma vez, pode parcelar em 12 vezes e você vai ter acesso por um ano. Nesse valor vai descontar os R$ 907,00 do seu cartão de crédito, mas você pode parcelar esses R$ 907,96 em 12 vezes, pagando parcela de R$ 96,00. Mas qual a diferença desse? Esse plano, além de ter todos os cursos, você tem acesso a todos os certificados de cada curso. No plano mensal Pro, você tem acesso aos cursos, mas não tem acesso ao certificado. Para ter acesso a todos os 17 certificados, você precisa assinar o valor anual ou comprar de forma isolada o curso, tá certo? E tem acesso a um treinamento chamado Treinamento NQE sobre empreendedorismo com Letícia Toledo. É uma oportunidade incrível, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer a escola e garantir a sua vaga. Lembrando, se tiver alguma dúvida em relação à escola ou em relação ao conteúdo que nós abordamos nessa aula, pode deixar aqui no comentário da aula que a gente discute, tá certo? Então é isso, um grande abraço e até semana que vem, próxima quarta-feira, às 20 horas. Espero você. Tchau, tchau!